Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 3, item 19. Vamos lá? Crê-se geralmente que para convencer basta mostrar os fatos. Esse parece com efeito o caminho mais lógico e, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida. E aqui precisamente está o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do corpo material quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si quando não crê ter um em si? Em vão acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las-á todas, porque não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecimento para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria, esforçai-vos, antes de tudo, fazendo observá-la, de convencê-lo de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Mas, para isso, não há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial, para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde ele deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes, pois, de procurar convencer um incrédulo, mesmo pelos fatos, convém-se assegurar da sua opinião com respeito à alma. Quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Se nós partimos da premissa que somos um ser material, que a vida começa ao nascer, que é o cérebro que pensa e não o espírito, ou seja, que o espírito não existe, fica difícil alguém aceitar uma teoria sobre a continuidade da vida. A pessoa que crê que a morte é o fim e que depois disso o corpo se desagrega e não resta mais nada, para ela fica difícil realmente entender. Então, é preciso outros argumentos. Por quê? Diante do fenômeno mediúnico, o materialista vai dizer que é imaginação, que é enganação, enfim. Ele vai argumentar de uma série de formas porque simplesmente não acredita na existência do espírito. Então, é preciso um outro método. Vamos ver o que o Kardec diz aqui. Item 20. Entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. Na primeira, alinhamos aqueles que o são por sistema. Entre eles não há dúvida, mas a negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Aos seus olhos, o homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, infelizmente, é muito restrito Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social
a vulgarização de semelhante doutrina. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, no item 147 e conclusão número 3. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo o poder e todo o princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio, obrigado a nela persistir. E persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem: faça-me ver e crerei. Há os que são mais francos e dizem claramente: verei e não creria. Como eu disse antes, a pessoa que acredita que somos o corpo, para ela não há prova que possa mudar de ideia. Ela vai continuar se mantendo assim. Em estudos anteriores, nós falamos sobre o fisiologista que ficou aguardando a morte de uma pessoa que estava em estado terminal para detectar a existência da alma. Não conseguiu. Pesou o corpo antes e depois da desencarnação. Não houve alteração. Então, para ele, não existe. Não pode ser mensurado, não pode ser medido, pesado. Não existe. Então, esse tipo de pessoa, só a vida vai ajudá-lo a compreender melhor. Porque um dia ele também vai desencarnar. E ao despertar no plano espiritual, ele vai encontrar uma realidade muito diferente daquela que ele cria. Então, o tempo vai ajudá-lo a encontrar um caminho melhor. 21. A segunda classe de materialistas, e a mais numerosa, porque o verdadeiro materialista é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença, e pode-se dizer por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado, e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles, a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentar-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos e o creem. Com o primeiro, não falai, nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas, vos colocando sobre seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restitui a vista e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Então, algumas pessoas se dizem materialistas, não acreditam na religião, por outros fatores. Não pela convicção da matéria ou da análise científica, como foi citado o fisiologista. Não? Há pessoas que simplesmente não têm o conhecimento necessário para tomar uma decisão. E como todos nós temos na nossa essência a intuição de que existe algo além, de que Deus existe e de que há uma força superior que nos governa, há pessoas que, apesar de negar, têm essa latência no seu íntimo. E para elas é um consolo descobrir que a vida continua. Então, para eles, para esse grupo de pessoas,
é a possibilidade de nós mostrarmos um outro caminho e deles aceitarem a espiritualidade é maior. Porque eles têm esse desejo de ter algo além. É um consolo imaginar que não vão acabar com a morte, que vão continuar existindo. Eles têm esse desejo, mas como até o momento ninguém conseguiu convencê-los, eles, por aparência, acabam se mantendo como materialistas. Então é um grupo em que nós podemos conversar, argumentar. É a mesma coisa quando nós nos encontramos com pessoas de outras religiões e falamos sobre o Espiritismo, mas de uma forma baseada no Evangelho, levando conceitos da moral espírita, que é a moral do Cristo, que também é do evangélico, que também é do católico. Então, vamos atraindo essas pessoas que têm esse desejo de aprender. Então, existe uma possibilidade. Vamos em frente? 22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome. Não são tão menos refratários quanto eles. São os incrédulos de má vontade. Esses ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas, de que fazem suas delícias. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão lamentá-los. Esse parágrafo é interessante, né? Eu não acredito em inferno porque eu gosto de fazer coisas que a religião diz que me levariam para o inferno. É mais ou menos esse o raciocínio que o Kardec traz aqui. Então é mais fácil negar que haja um futuro, que haja uma punição, apesar de, como espíritas, nós sabermos que não existe punição, e sim a consequência das nossas próprias escolhas. Mas para algumas pessoas, não acreditar no futuro justifica as ações do presente. É interessante isso, eu achei graça, né? Então eu quero continuar bebendo, eu quero continuar farreando, vamos dizer assim, e com a minha consciência tranquila, porque morreu, acabou, e não, eu preciso aproveitar a vida ao máximo nesse momento. Também esses, ao desencarnar, vão ter uma surpresa. 23. Não falaremos senão para lembrar de uma quarta categoria que chamaremos a dos incrédulos interessados ou de má fé. Esses sabem muito bem o que pensar sobre o Espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Nada há a dizer, como nada há a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos, para desculpá-lo, a boa-fé e pode-se conduzi-lo provando seu erro. Naqueles há uma determinação contra a qual todos os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de abrir-lhes os olhos e mostrar-lhes, talvez às suas próprias custas, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque não podendo impedir que a verdade se derrame, serão arrastados pela torrente e com eles os interesses que acreditavam salvaguardar. Como eu disse antes, a minha religião é melhor do que a sua. Só a minha igreja salva. Tudo isso são conceitos fanáticos, né? Muitas vezes fanáticos, que levam as pessoas a terem uma negação absoluta a qualquer coisa que vá contra os interesses da sua crença. E isso, então, faz com que nós não tenhamos argumentos para combater. A pessoa que é fanática, que acredita, não, existe o demônio, existe o inferno, existe o paraíso, Jesus vai voltar. Essas pessoas que têm essas convicções, dificilmente nós vamos convencê-la do contrário, porque elas não raciocinam, acreditam. Como disse Kardec, o tempo vai mostrar.
Todos nós passamos pelas fieiras da desencarnação e vamos voltar à vida espiritual e contemplar a verdade que o Espiritismo revela. Então, com paciência e muitas idas e vindas, aos poucos, todos vão aceitar os preceitos do Espiritismo para que possam evoluir gradativamente. Como disse Kardec, Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque, mesmo dentro das próprias crenças, a reencarnação, a continuidade da vida, um Deus justo, bom, misericordioso, que não pune e dá novas oportunidades, não tendo as penas eternas, tudo isso vai ser agregado às religiões atuais. Aos poucos as pessoas vão encontrando esse caminho, porque não podemos escapar à desencarnação. Né? Uma hora ou outra vamos voltar ao plano espiritual e vivenciar essa verdade. Bom, ainda temos mais argumentos aqui, mas o tempo está longo já. Então vamos parando por aqui. Na semana que vem continuamos a partir do item 24. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que aos poucos possamos compreender os nossos irmãos, que ainda não conseguem ver a vida através da imortalidade e das vossas lições de amor, de caridade, mas que gradativamente, com paciência, serenidade e fé, possamos conviver em harmonia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.